Quando a Alemanha meteu aquele placar maldito em Curaçao, a gente ficou assustado, né? Os caras jogaram muito bem, criaram chances sem parar. Só que hoje contra a Costa do Marfim, os alemães tiveram muito mais dificuldade. Só que o que eles não sabiam é que eles tinham no banco o melhor jogador da Copa do Mundo. Aí tu fala, o que? O Messi estava no banco da Alemanha? Não, rapaziada. O nome dele é Denis Undav. Ele jogou pouco mais de 60 minutos nessa Copa e foi absurdo nos dois jogos. Inclusive hoje, pegou uma Costa do Marfim dificílima de quebrar, um time da Alemanha que não estava conseguindo criar. E o cara botou o jogo no bolso e carregou a Alemanha para uma vitória. Ele é o atual líder de participações em gols na Copa do Mundo, sendo reserva e jogando menos de 90 minutos. Deve dar uns 70 no máximo que ele esteve em campo. Então certamente Denis Undav neste momento é o cara. Olha assim, é uma loucura pensar que o Havertz joga, o Sané joga e o Undav com esse desempenho tá no banco. Se no próximo jogo o Nagelsmann começar com o Undav no banco e esse time titular de novo, é papo pra demitir o cara no aeroporto já. Mas falando sério, no primeiro tempo, cara, a Alemanha teve a melhor chance do jogo, né? Que foi esse cruzamento perfeito que o Kimmich coloca na cabeça do Havertz. O Havertz cabeceia e o goleiro Fofana da Costa do Marfim faz uma defesa monstruosa, que eu achei que ele teve uma técnica de goleiro fantástica aqui, porque eu tenho a impressão que em vez de cair já botando a mão na bola, ele meio que vai caindo com a mão assim e só estica no último momento. Por quê? Porque a bola tava vindo quicando e quando ela quica, às vezes ela engana o goleiro um pouco, né? Então ele deixou ela quicar pra ver o movimento daquela tava indo e aí botou a mão na bola. Ele foi perfeito, assim, acho que a defesa foi espetacular dele, né? Mas a verdade é que a Costa do Marfim conseguia descer pelos cantos de vez em quando, né? Principalmente com o Yan Diomandé, que já é um dos melhores jogadores dessa Copa, na minha modesta opinião. Só que os marfinenses sem conseguir levar real perigo, mas eles estavam assim, descendo. Não estavam só na retranca 100% paradões, não. Aqui vem uma bola que o Musiala finaliza de fora da área, ela passa perto ali do gol, né? Tem uma finalização do Mecha também pra fora, que eu não consegui ver o replay, mas ela vai no teto da rede. E tem o gol anulado do Pavlovic, que... assim, falar que é um gol do Pavlovic é uma piada também, né? É um cruzamento que vem na área e o goleiro tá na bola e o Pavlovic sobe pra disputar a bola e faz falta no goleiro. Isso aqui ele ficou com aquela cara assim de meu Deus, como eu fui injustiçado. Mas cara, pra mim falta claríssima. Dá pra ver que o goleiro tá subindo assim, né? Perfeita, a bola tá vindo na mão dele. Ele toma um tranco. No que ele toma um tranco, os braços dele, né, dão uma deslocada. E não foi um tranco, assim, cara, se é um tranco em que a cabeça do Pavlovic tá disputando junto com os braços ali, é uma coisa. Mas o Pavlovic tá entrando todo torto ali, sem chance nenhuma de ganhar aquela bola ali. E o cara desloca o goleiro que tá no ar. Não tem como, pra mim não tem nenhuma dúvida isso aqui, não tem nenhuma polêmica, é 100% falta, muito bem anulado esse gol na minha modesta opinião. E por falar em gol, uma dessas saídas da Costa do Marfim pro ataque deu certo quando o Yan Diomandé, né, o craquinho da Costa do Marfim, 19 anos lá do RB Leipzig, que certamente não vai ficar no RB Leipzig depois dessa Copa do Mundo, né, o cara vem fazendo uma Copa do Mundo espetacular, enfim, tem especulação de que o Liverpool vai abrir o bolso pra contratar esse homem, vamos ver, né, vamos ver. Mas o craquinho bota na real, ele puxa pro canto, aí o Kimmich, que tava na marcação dele aqui, cola, e ainda tem um cara fazendo a marcação dobrada, né? Mas o que foi muito inteligente nesse lance? Tem outro jogador da Costa do Marfim aqui segurando esse defensor. E aí quando o Diomandé corta pra linha de fundo, o Kimmich dá uma moscada completamente ali, né? Manda pra dentro da área, acaba acontecendo um lance muito esquisito em que a bola cai com o Amad Diallo quase embaixo do travessão, mas sem que ele conseguisse finalizar, porque a bola meio que fica presa no meio das pernas dele, sacou assim? E ele não consegue fazer a alavanca pra chutar direito. Quando ele faz, é tarde demais e fraco demais. Aí o Brown, que vem fazendo uma boa Copa também, né? O lateral esquerdo do Frankfurt aqui, que certamente também vai parar num time maior em breve. Ele é muito bom jogador. Ele fez uma travada espetaculosa, só que deu azar. Olha só. Que travada monstra que ele fez, né? Porque a bola voltou com o QC, que tá vindo atrás aqui, livre, né? Sem marcação, e empurrou pro gol vazio pra fazer o 1-0 da Costa do Marfim. E durante grandes períodos do jogo, toda aquela criatividade que a Alemanha teve contra o Curaçao sumiu. Toda aquela forma de eles jogarem com passes curtos no meio campo, todo mundo caindo pra dentro e conseguindo se combinar rapidamente pra criar jogada mesmo em espaço pequeno, não tava aparecendo, né? E o que aconteceu foi que a verdade é que depois que eles tomam um gol, eles ficam muito tempo sem conseguir levar muito perigo. Tem uma bola ou outra que eles conseguem fazer o futebol Alemanha mesmo, que a gente viu na estreia da Copa e que a gente gosta de ver porque realmente é bem jogado, né? Por exemplo, essa bola aqui que é uma arrancada muito boa do Sané, ele toca pra dentro, acho que é o Mecha, né? Que faz meio que um pivô assim e deixa com o Wirtz tem a possibilidade de puxar pra canhota, ele puxa, só que acaba conseguindo finalizar muito mal, mas foi uma jogada muito bonita da Alemanha também, mas foi pouco, tá? Eles estavam assim, encaixotadíssimos pela Costa do Marfim, que faz um jogo físico, de marcação muito forte,
e que não tava conseguindo deixar os caras jogarem, não. No começo do segundo tempo, eu diria que é mais ou menos a mesma coisa, tá? A Alemanha com dificuldade, a Costa do Marfim, obviamente, apostando mais no contra-ataque, né? Tem esse momento em que camisa 26, o Olay, ele tira aqui do Match e do Wirtz, passa no meio dos dois, puxa o contra-ataque, solta na ponta direita e o Amad Diallo para e bota pro cidadão. Acho que é o próprio Olay, né? Se eu não tô enganado, que chega ali pra finalizar e acaba finalizando muito mal. Mas a Costa do Marfim, eu diria até que nesse momento, cara, no terceiro quarto de jogo, né, nesses primeiros 20 minutos aí do segundo tempo, a Costa do Marfim teve mais perto, de repente, de fazer o segundo gol do que a Alemanha de empatar o jogo. Ou pelo menos por uns 15 minutos ali do segundo tempo, né? Eu achei que o Nagelsmann demorou muito pra trocar, né? Que foi quando ele botou aqui o Leveling, o Undav, o Amiri, tirou o Sané, que não vinha fazendo uma boa partida, tirou o Musiala, que tava muito sumido, né? E com isso ele conseguiu dar uma mexida no jogo que funcionou bastante bem. A partida aqui a Alemanha consegue criar muito, né? E começa com o gol do Undav. O Undav, cara, ele tá com uma estrela nessa Copa do Mundo, absurda. Vale lembrar que não é só na Copa, a temporada dele pelo Stuttgart é fantástica e ele foi top 10 de jogadores com mais participações diretas em gol na temporada inteira. Considerando que ele joga no Stuttgart, é um feito inacreditável, né? Então ele veio pra essa Copa com muita moral, apesar do banco, e ele já consegue fazer diferença logo de cara, ó. Vem a bola do Mesh aqui no meio campo, soltando o próprio Undav, que sai aqui do ataque pra cair pro meio, e abrir o jogo na direita. Quem recebe ali é o Amiri, que tinha recém entrado em campo junto com o Undav, né? E o cruzamento do Amiri também é perfeito aqui pro Undav, que tá vindo atrás do zagueiro, mas ele chega antes pra finalizar a queima-roupa ali e fazer o golzinho dele, empatar a partida no momento em que a Alemanha tava precisando demais de alguma coisa diferente. Ele entrou, os outros também, né? Mudaram o jogo pra Alemanha e conseguiram chegar nesse empate aí. Do lado da Costa do Marfim, infelizmente saiu o Singo lesionado. O Singo é um lateral direito hoje, né? Mas jogou de zagueiro no primeiro jogo. Que, cara, esse maluco é um monstro sagrado, né? Eu duvido que ele vá continuar no Galatasaray nessa próxima temporada, porque o cara, ele é um... A gente costuma falar que o Dumfries, né, um trem, é uma locomotiva. O Singo, ele tem um pouco dessas características. Acho que ele não apoia tão bem, mas defensivamente, até carregando a bola pro ataque, assim, ganhando duelos, pô, o bicho é uma fortaleza. É impressionante o Singo, cara. Infelizmente ele saiu ali muito triste com alguma lesão, creio eu, né? Ainda foi num lance muito bobo, que ele tava basicamente defendendo a bola do Havertz. O Havertz pressionando ele segurando assim, e acho que ele se lesionou ali. Deve ter sido alguma coisa muscular, imagino eu. Também saiu o Ian Diomandé, que o primeiro tempo dele foi muito bom, muito arisco, pegou a bola, partiu pra cima, criou jogadas. E o segundo tempo, eu tenho a impressão que ele cansou muito. Ele tava perdendo muita passada, os duelos e tal, não tava conseguindo mais exercer o seu melhor futebol. Mas, cara, eu tô ficando encantado com esse guri, velho. É um cara, assim, que tem, me parece, né, um potencial de, assim, da elite. Né? Ele é muito bom de bola. Quando vai chegando no final do segundo tempo, os times começam a ficar um pouco mais cansados, deixar um pouco mais de espaço, os dois lados conseguem contra-atacar um pouco, né? Tem essa bola do Brown aqui, que seria um gol maravilhoso, que ele pega meio que de sem pulo, meio de voleio assim, e manda no cantinho, cara, e o goleirão Fofana vai fazer mais uma defesa monstruosa, ele foi muito bem na partida, creio eu, né? E aqui, cara, tem um lance talvez mais decisivo, ou pelo menos assim, que tinha mais potencial pra ser decisivo do que até o próprio próximo gol do Undav, né, que é uma arrancada perfeita do Nicolas Pepe. Ele tira do defensor, carrega o campo inteiro correndo aqui sem ser perturbado, com muito espaço pela frente. Ele tem a calma de parar, puxar pra dentro, escolher o passe dele, encontra o Adingra entrando livre. O Adingra tá desesperado pedindo a bola, né? E o que aconteceu com o Adingra? Ele recebeu um presente que poucos jogadores vão receber na história: a chance de se consagrar pela sua seleção numa Copa do Mundo com uma bola nada menos do que perfeita. Você recebeu um passe 10 de 10. Mais fácil do que isso, irmão, só empurrar uma bola embaixo do travessão. Porque a bola veio, cara, linda, perfeita, açucarada pra ele, azeitada. Cara, é uma Copa do Mundo, irmão. Tu tá jogando contra a Alemanha, isso aqui não é um jogo de bairro, cara. Tu tá ligado que os caras vão chegar em 1 milésimo de segundo se tu errar o domínio. Mas em vez de ele chapar de primeira, ele tenta dominar. Cara, olha, eu não sou marfinense. Eu tava torcendo pra Costa do Marfim, obviamente, né? Mas eu sou marfinense. Cara, eu fiquei tão indignado, irmão. Como é que ele não chapou de primeira, eu não sei. Cara, a bola veio perfeita. Não tinha nenhum motivo, na minha modesta opinião, pra um jogador do nível dele ter que dominar essa bola. Tu chega e chapa, cara. Tu tá de frente. O gol aqui, ó. O gol aqui tu pode escolher o canto. A bola veio perfeita, não foi que veio um passe muito na frente ou um passe que veio muito forte. Não, a bola veio linda, cara. Linda pra ele chutar. E o cara foi dominar. Aí ele dominou errado, o Goretzka chegou e tirou. Então, parabéns pro Goretzka, que teve uma intervenção perfeita aí na partida, que foi essa tirada aqui. E o Adingra, nota 0 nesse lance, nota 0. Cara, o cara acabou com o time dele, porque depois tomaram a virada, né? Esse lance aqui eu tenho certeza que vai repercutir na Costa do Marfim lá, assim, a semana inteira. Porque é inacreditável, o cara poderia ter garantido a vitória aqui.
Porque se faz o 2-1, tu imagina a Costa do Marfim defendendo um 2-1. Ou ia ser os 11 atrás da bola até o fim do jogo, porque faltavam poucos minutos. Mas o Adingra quis dominar. Cara, é incompreensível, na minha modesta opinião, um jogador desse nível. Jogador de Premier League, como ele jogou no Brighton, Liga Francesa, tava no Mônaco agora, né? Jogador de Copa do Mundo, seleção. Cara, tu chega e tu chapa. Tentou dominar, se arrebentou. Porque depois veio um Davi. Tudo que esse cara toca vira ouro. O que eu gosto do Davi é que ele é um cara muito direto, cara. Ele não enrola muito. Com ele, muitas vezes é um toque, né? Ele chegou, já recebeu, já tocou, já abriu, já correu pra finalizar também. E aqui não foi muito diferente não, cara. Ele recebe um passe primeiro, que tem que ser elogiado do Mecha. O Mecha fez mais uma grande partida, como já tinha sido contra a Curaçao, né? Ele faz um passe quebrando linhas aqui maravilhoso. Olha só, não era um passe fácil. Olhando aqui de cima, parece fácil, né? Mas quando tá ali no campo, pra tu levantar a cabeça e conseguir fazer esse passe na direção certa, com a força certa, não é fácil. E ter a visão também, né? Ele conseguiu deixar um Davi na cara do gol. E um Davi, cara, 2 toques. O primeiro domínio já botando na frente, perfeito. E o segundo ele não quer nem saber, irmão. Ele mete a sapatada na bola aqui. O Undav faria esse gol do Adingra, com certeza, né? Ele pegou, sapateou pro fundo do gol, rapaziada, e virou o jogo. Chegando a 5 participações em gols na Copa do Mundo. 3 gols e 2 assistências em pouco mais de 60 minutos jogados. O cara, banco da Alemanha, meteu essa daí. Eu não tenho dúvida que pra mim, no momento, é o melhor jogador da Copa. Claro que a gente tem que ver ainda a segunda rodada do Messi, a segunda rodada aí do, deixa eu ver, do Haaland, do Kane, do Mbappé, né? Vamos ver, mas nesse momento, pelo aproveitamento dele, nada se compara. É absurdo o que ele fez até aqui, tá de parabéns. Se o Nagelsmann botar ele no banco, né? O cara tem que ser criticado mesmo, não tem o que fazer, seria uma loucura. O problema do encaixe, creio eu, da Alemanha é que é o seguinte, né? O Undav não tá jogando na ponta. O Undav joga atrás do atacante. Então ele entrou pra jogar junto com o Havertz, mais ou menos na posição do Musiala, fazendo uma dupla de atacante com o Havertz, mas obviamente sendo como se fosse o segundo atacante, né? Então, pelo menos da forma como eu vejo, o Undav não é banco do Sané, ele é banco do Musiala. Agora, se o cara tá jogando nesse nível, não vale a pena botar ele no lugar do Sané, ou bota o Musiala no lugar do Sané e bota o Undav no lugar dele. Porque o Musiala, ninguém duvidou do talento do Musiala, né? Só que ele não tá aquela coisa toda desde que ele voltou de lesão. No primeiro jogo contra o Curaçao fez um bom jogo, não foi fantástico, mas fez um bom jogo. Hoje sumido. O Musiala não tá com tanta moral assim pra ser titular incontestável que não pode ser mexido. Esse aí é o Musiala hipotético. O Musiala no alto do seu potencial, na sua melhor fase, aí sim, era ele mais 10 na Alemanha. Não é o caso hoje. Então será que é loucura demais botar o Undav e jogar o Musiala mais pra ponta? Ou tirar o Havertz? O Havertz hoje fez uma partida péssima, né? Tira o Havertz e bota um Undav. E eu não sei o que o Nagelsmann vai fazer. E não é problema meu também. Até porque vale ressaltar que a Alemanha já está classificada para o mata-mata, né? Depois de cair na fase de grupos na Rússia e no Catar, os caras voltam pro mata-mata depois aí de... Nossa, caraca, pela primeira vez desde 2014, hein? Quando eles foram campeões. Então, assim, já é um desempenho bem aceitável. Na última rodada eles vão pegar o Equador e até imagino que o Nagelsmann vai botar o time reserva em campo, né, pra dar uma poupada na rapaziada. Mas não dá pra deixar o jogador mais eficiente da Copa do Mundo no banco. Não foi um grande jogo da Alemanha. Teve momentos em que eles sofreram, que eles não conseguiram criar. E a Costa do Marfim, eu achei que fez um jogo muito bacana, cara. E tenho a impressão que eles sofreram menos contra a Alemanha do que contra o Equador. O jogo contra o Equador acho que foi mais difícil, né? Eles sofreram mais. Aquela vitória contra o Equador foi... assim, quase injusta, quase inesperada. Naquele jogo o Equador até merecia um pouco mais a vitória, né? Num jogo que foi bem lá e cá. Mas hoje eles sofreram até menos. Eu achei que se comportaram muito bem. A Costa do Marfim tem um time chato, difícil de ganhar dos caras, tá? Não é que é uma baba, não. Parabéns aos alemães aí pela classificação. Parabéns ao Undav, né? Pela grande partida. Melhor jogador da Copa, hein? Nesse momento. Cravo essa daí. E, amigos, eu vou pular o pós-jogo de Equador contra Curaçao. A gente volta mais tarde pra Tunísia e Japão. Fechou? Inscreva-se no canal se não for inscrito pra acompanhar a Copa aqui com a nossa comunidade.